Tudo jóia? Vim aqui responder uma dúvida recorrente. Várias pessoas têm feito essa pergunta para mim. Afinal de contas, o que é o orgânico? Ou quais as peças orgânicas, para quem já tem um pouquinho mais de entendimento, né? Quais as peças orgânicas serão ensinadas no curso Joias Poderosas com Rinoceros 3D? Então, eu vim apresentar essa explicação para vocês em vídeo, utilizando imagens para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Vou pedir a paciência de vocês, porque vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, por conta das explicações mais profundas, mais detalhadas que eu vou ter que fazer. Afinal de contas, eu tenho que levar em consideração que você que está assistindo pode saber um pouco mais do processo de produção de joias e entender com mais facilidade o que eu quero dizer, porém também pode ser alguém que não conhece ainda o processo de produção de joias. Então, eu vou precisar fazer essas explicações mais profundas para você conseguir entender o ponto onde eu quero chegar, tá certo? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que as imagens que vocês vão ver, parte delas fui eu que modelei, fui eu que fiz o 3D. Fazer o 3D não significa que eu criei, tá? Por isso que a gente chama de modelagem. Quando eu falo que eu fiz a modelagem 3D de uma peça, é porque eu recebi a peça, a imagem ou o desenho, a criação de outra pessoa, tá? Então, não foi uma coisa criada por mim. E aí, eu diferencio isso falando que eu fiz uma modelagem 3D. Então, assim, design fui eu que criei, modelagem 3D é criação de outras pessoas e eu fiz a parte de passar isso para o 3D, tá bom? E você também vai ver imagens que foram trazidas da internet, então também não fui eu que modelei, nem fiz o design, certo? Essas imagens foram passadas por uma pessoa que está interessada no curso, e como eu achei essas imagens bem bacanas sobre essa questão do orgânico, ótimos exemplos, então eu utilizei elas mesmas para fazer a explicação, tá? E aí eu vou explicar o que vai ter dentro do curso e o que não vai ter. E essas peças que você vai ver são exemplos do tipo de peça que vai ser ensinado dentro do curso. Não são exatamente estas peças. Por quê? Porque eu fico pensando que você vai ter que divulgar o que você está aprendendo. E aí tem tudo isso lá dentro do curso, né? Como você vai divulgar, como você vai criar o seu portfólio, o seu site. Tem até o passo a passo para criar o site e o portfólio que eu faço junto com vocês, tá? Então, assim, pensando nisso, eu resolvi desenvolver todas as peças que vão ser feitas no 3D dentro do curso, porque assim você pode divulgar essa peça sem medo, porque quando a gente pega uma peça, uma foto da internet, às vezes essa foto ela tem direito autoral, direito industrial, e aí a gente divulga essa peça e sofre uma autuação, às vezes tem que pagar multa, porque a gente não sabia que a peça tinha direito autoral e industrial. Então, por conta disso, eu fiz criações exclusivas, especialmente para os alunos poderem divulgar na internet o tipo de dificuldade de modelagem que eles estão aprendendo, porque isso vai fazer parte, né, vai ficar ali dentro do portfólio, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, o que é o orgânico? Quando a gente fala de orgânico voltado para modelagem 3D de joias, que é a minha especialidade, a gente quer dizer, a gente está falando de peças que tem mais movimento, que não é só aquelas formas geométricas de redondo, oval, quadrado, retangular, triangular. Então, existe mais movimento além disso, tá? Isso é uma peça orgânica. A gente pode ter classificação de orgânicos bem mais simples e classificação de orgânicos bem mais complexos. Vou mostrar para você. Um orgânico super complexo seria esse leão aqui, esse casal, essa forma de corpo humano, esse santo que foi todo feito num programa próprio para desenvolver peça orgânica, tá? Então, esses seriam orgânicos de alta complexidade. Esse elefante, média complexidade, tá? E essa santinha também, média complexidade. Esse dragão, ele é um bracelete. E a gente vai falar dele depois, mas ele tem uma dificuldade média fácil, porque só o rosto dele é orgânico. O resto tudo dá para ser feito dentro do rinoceros.
tá? A gente vai chegar nessa parte, você vai entender melhor. E todas essas peças aqui são orgânicas, porém são orgânicos mais simples. Essa daqui é um orgânico bem simples, porque não é simplesmente um aro redondo com uma pedra em cima, ela tem um recorte, tem o movimento da caixa de cravação. Essa pecinha aqui, ó, que parece uns chifrinhos, né, uns galhos, também é uma peça que tem movimento, porque não tem aquele formato quadrado ou redondo do fio, tá? Aqui a gente tem um movimento de superfície muito bacana. Aqui a gente tem o orgânico do movimento dos fios, com o geométrico, recortes bem geométricos. Aqui também, recortes bem geométricos, tá? Enfim, então assim, a gente tem os orgânicos simples de se fazer e a gente tem os orgânicos mais complexos de se fazer, tá? E aí eu vou voltar aqui nessa primeira imagem e quero fazer uma explicação sobre o rinoceros. O rino, ele tem as suas próprias limitações de criação, de modelagem. Por quê? Porque é o jeito que o programa desenvolve as peças, é o passo a passo que ele faz para chegar lá no resultado que a gente quer. Então, geralmente, né, na maioria das vezes, a gente começa criando linhas, combina essas linhas com ferramentas do programa, essas linhas se tornam superfícies, combina essas superfícies com outras ferramentas e essas superfícies se tornam sólidos, tá? Então, é um passo a passo que geralmente é nessa ordem. É linha, superfície e sólido, e a gente, através disso, chega no resultado final da nossa peça. E aí, como que a gente faz para construir uma superfície tão orgânica quanto essa? Então, aí já entra uma questão de viabilidade de produção 3D, de modelagem 3D. Eu consigo fazer esse leão no rinoceros? Eu consigo, mas não com essa qualidade. Então dá para fazer o leão, só que se torna inviável. Por quê? Porque dentro do rinoceros, como ele não é um programa próprio para criação de orgânico, a gente gasta um tempo muito grande. O resultado não vai ser tão bonito quanto esse, tá? Vai ser uma peça um pouco mais quadrada. A gente vai demorar muito para chegar próximo dos resultados que a gente está vendo na imagem. Vai gastar muito tempo para ganhar um valor pequeno, em comparação ao tempo que a gente gastou de produção, tá? Eu diria que a gente gastaria semanas para fazer esse leão, tá? Tudo bem que a gente pode ter lá os macetes dentro do programa de fazer a peça espelhada, então a gente só faz um lado, depois repete o outro. Só que mesmo assim, pra gente conseguir essa riqueza de detalhes, cara, eu consigo imaginar a gente fazendo isso por causa da minha experiência. Já tem 10 anos que eu mexo no rino, então eu consigo imaginar como eu criaria isso. Só que só de pensar eu fico cansada. Porque é muito trabalho, é muito tempo de serviço pra gente ganhar um valor baixo. E por que eu falo muito tempo de serviço para um valor baixo? Porque se a gente for fazer essa peça num programa próprio, a gente vai utilizar muito menos tempo. Como profissional, a gente tem sempre que observar qual que é a ferramenta que traz essa otimização nos processos pra gente. Qual ferramenta que a gente consegue chegar no resultado final de uma maneira mais fácil. Então, utilizando a ferramenta certa, eu vou criar esse leão em muito menos tempo para ganhar um valor mais justo por ele. E aí todo mundo sai feliz. A gente sai feliz porque a gente ganhou um valor mais justo pelo nosso serviço. E o nosso cliente sai feliz porque está recebendo a peça muito mais rápido do que seria se fosse feito dentro do rinoceros. Então, a gente sempre, quando a gente vai receber os modelos, a gente tem que analisar a viabilidade de produção desse modelo, comparado ao tempo de produção e ao valor de produção, tá? Por isso que essas peças têm que ser ensinadas no programa certo. Ó, esse elefante, essa santa e essas peças aqui que eu não modelei, eu só modelei essas que tem o solzinho, tá? Essa daqui é criação e design meu e essa daqui é modelagem. Então, assim, essas peças aqui eu faria elas praticamente que 100% no ZBrush, que é o programa que eu utilizo hoje para a criação de peça orgânica. É um modo totalmente diferente de criação, muito mais fácil, mais rápido, mais fluido, tá? Então, ó, esse leão a gente não vai aprender, esse casal, né, esse tipo de forma, tá? A gente não vai aprender.
Aí, ó, o que que eu vou oferecer para vocês para facilitar? Porque muita gente vem querendo fazer o curso, querendo aprender a criar santos, porque santo é muito pedido, né? Então, o que que eu vou fazer para ajudar vocês? Eu vou disponibilizar uma face pronta no arquivo STL, que é um dos arquivos que a gente trabalha, e você vai utilizar essa face pronta para criar ao redor. Por quê? Porque esse tipo de roupa aqui, ó, que acompanha o mouse aí, né? Esse tipo de roupa a gente consegue criar dentro do Rhinoceros. Então, eu consigo ensinar isso para vocês. Aqui, ó, já se torna um pouco mais complexo. Por quê? Porque tem caimento, tem uma sobreposição da mão do santo, do braço segurando outro santinho aqui. Então, tem mais detalhes complexos ali que talvez se tornem mais difícil de criar. Não é impossível, tá? Só que aí entra naquela questão de ser inviável a produção, porque a gente vai gastar muito tempo para ganhar um valor muito pequeno, tá? Então, na parte de orgânicos é isso. Ah, eu não falei desse dragão. Esse dragão aqui, ó, só o rosto dele é orgânico e é um orgânico simples. Até dá pra gente criar de uma maneira consideravelmente, vamos dizer assim, um tempo médio dentro do Rhinoceros, tá? E o restante do dragão é tudo Rhinoceros, tá? Essas escamas e esses fios cravejados, eles são 100% Rhinoceros, tá? Então, a gente consegue criar tudo isso dentro do Rhino, sem precisar de um auxílio de um outro programa para chegar na perfeição. Só que aí a gente tem que observar o seguinte, tá? Só aproveitando. A gente vai criar uma peça mais orgânica dentro do Rhino porque a gente consegue, beleza. Só que a gente tem que ver o seguinte. Se eu vou fazer uma santinha dessa e ela é uma santa pequena, então ela não vai precisar ter muito detalhes, porque mesmo que estivesse todos os detalhes, o processo de produção perde esses detalhes ao longo dos processos, começando pela prototipagem, tá? Por exemplo, esse rostinho aqui que eu tenho, eu acho que ele tem todos os detalhes, a marcação de sobrancelha, marcação da voltinha do nariz, marcação aqui da voltinha da boca, do queixo. Eu não sei se essa santinha, ela tem a bochechinha aqui mais afundada aqui debaixo da bochecha, né? Tem gente que tem um rosto assim. Tem a marcação da pálpebra do olho. Porém, essa santinha aí, ela saiu com 2 centímetros. Então, 2 centímetros, gente, é isso daqui. Isso é o tamanho do corpo dela, tá? Tamanho de corpo. E a cabeça saiu menos do que meio centímetro, tá? Menos do que 5 milímetros. Então, todos esses detalhes que eu tenho no 3D, a prototipagem já não consegue reproduzir, desse detalhe da sobrancelha, desses detalhes pequenos do rosto. Então, isso já se perde ali na prototipagem, depois tira a borracha, perde mais um pouco, tira a cera da borracha, já perde mais um pouco, e o restante da produção, polimento, tudo perde mais um pouco. Então, o resultado final é um rosto, a gente entende que é um rostinho, e a gente não vê grandes detalhes nele por causa também das limitações da nossa produção de joias, semijoias ou bijuterias, tá? Então, tem coisa que a gente consegue criar no 3D, dentro do Rhino, né, de orgânico, que fica ótimo porque não exige esse grau de detalhamento. Só que no caso desse dragão, ele é um bracelete. Então, o rosto dele tem que ser bem bonito. Tem que ser bem bacana. Por quê? Porque se a gente entregar uma coisa mais ou menos com pouco detalhe, fica feio. Nosso cliente vai sair insatisfeito. E se ele tem um cliente final, se ele é uma loja, um ourives, vai entregar para um cliente final, o cara vai perder, o nosso cliente vai perder cliente. E isso não é bom pra gente, tá? Às vezes não, às vezes o cliente, ele não entende o grau de qualidade que poderia chegar e acha maravilhoso. Só que mesmo assim a gente tem que entregar o nosso melhor, né? Então, nesse caso aqui do dragão, dá pra fazer no Rhino? Dá. Só que a gente tem que caprichar bastante. Isso vai tomar um tempo maior, porque a gente tem que entregar um nível maior de detalhe, porque é uma peça maior. Os detalhes vão aparecer, eles não vão se perder no processo de produção, tá? Então, tudo isso que eu falei agora tem que ser analisado para a criação de orgânico dentro do Rhino, utilizando só Rhino, tá? E aí é como eu disse, tem coisa que não compensa por conta do tempo que a gente vai gastar e do valor que a gente vai receber. Agora, passando para a próxima imagem,
Todas essas imagens aqui, ó, são peças orgânicas. E aí são orgânicos mais simples. Esse é um orgânico mais simples. Aqui a gente tem um movimento de superfície muito bacana, dá um efeito muito bacana na peça final. Tudo isso é render, tá? Essas 3 peças aqui em cima que tem o solzinho, fui eu que desenvolvi. Essa eu fiz modelagem. Essa daqui, se você é apreciador de joias, provavelmente você já vai ter visto onça ou pantera, como chamam, né? Como queiram chamar, nessa posição várias vezes. Só que essa daqui, eu peguei aquela pose e eu transformei ela. Eu trabalhei o corpo dela de uma maneira diferente do que já tem no mercado. E o rosto dela também, tá? Então, só uma pessoa, até o momento que eu saiba, tem essa versão. Porque eu também tava na terceira etapa ali. Tinha o cliente final, o Ourives e eu. Então, o Ourives tem a cópia dessa peça. Não sei se ele reproduziu, quantas vezes ele reproduziu. Mas, inicialmente, era para um cliente final só, tá? Então, é uma peça que a gente pode chamar de exclusiva. Por quê? Porque os detalhes dela não é os mesmos detalhes que tem ali no restante do mercado, tá bom? Essa peça aqui foi uma peça super desafiante para mim. Eu nunca tinha modelado uma peça tão diferente, porque ela foge totalmente dos nossos padrões de produção de joias. E essa pedra aqui parece pequena, mas ela tinha 20 milímetros, 2 centímetros, tá? Então, era uma peça enorme, todinha cravada. Tinha que encaixar essa pedra no meio sem ter garra, porque não tem garra aparecendo. Eu recebi uma imagem, né? A pessoa quer essa peça. O cliente me mandou essa pedra. Só essa pedra custava em torno de 30 mil. Ele mandou pra mim, porque eu precisava ter a pedra em mãos para tirar a medida, porque é uma pedra fora do padrão. Então, pra gente acertar o 3D, a gente tem que fazer esse tipo de medição na nossa mão, sabe? Porque a gente não sabe se a pessoa que tá lá do outro lado sabe fazer isso. E se o 3D não sai compatível com o formato da pedra, com a ondulação da pedra e tudo mais, cara, danou tudo. Você perdeu o 3D, aí a culpa fica sua no final. Então, já aproveitando para fazer um adendo sobre tudo que a gente vai ver dentro do curso, tá? Então, assim, essa peça foi super bacana e super desafiadora. Todas elas são orgânicas e todas elas dá para fazer dentro do rinoceros, só utilizando rinoceros. Essa onça, eu já tinha uma versão dela anterior e utilizei sim o ZBrush, que é o programa que eu uso para criação de orgânico, para fazer ela. Porém, olha como que é mais simples a face dessa onça. Então, é fácil criar essa peça dentro do rinoceros. Só que é fácil criar para cravação, tá? Por quê? Eu vou voltar aqui para explicar para vocês. Se fosse para ser uma onça lisa, para ela ficar bem bonita mesmo, o que a gente tem que reproduzir para uma peça orgânica lisa ficar bonita? O movimento que tem aquela peça. Geralmente é a reprodução de alguma coisa que existe. No caso da onça, quando você vê a foto de uma onça, ela tem toda aquela marcação muscular, né, de ser uma onça selvagem, de uma onça do mato, né, aquela marcação bonita dos músculos do corpo dela. E a gente tem que reproduzir isso lá na peça para ficar bonita se for uma peça lisa, tá? Igual esse corpo humano que você tá vendo. Se fosse só como que eu vou falar? Se fosse só um palitinho aqui no braço, ó, um palitinho afinando aqui na mão, uns palitinhos aqui no dedo, cara, ia ficar horrível. Então, o que faz o detalhe é os detalhes que a gente tem real. Eu tenho um cliente que ele trabalha só com peça country. Então, eu fiz uma raça de cavalo, que ele me mandou a foto, que é o cavalo crioulo. E na foto era um cavalo de competição, toda a marcação muscular do cavalo estava aparecendo. E aí eu tenho que reproduzir isso, porque é uma peça lisa, é só metal, vai ser só polido. E para ficar bonito da gente olhar e falar PQP, que lindo, é necessário colocar esse tipo de detalhe. Então é marcação muscular humana, marcação muscular do animal, da face, os detalhes de boca, os detalhes, enfim, são esses detalhes que fazem a peça ficar show, sabe? De ficar aquela peça uau, entende? Se fosse para fazer uma peça, uma onça dessa no rino, já não daria certo. Por quê? Porque a gente usaria muito tempo para modelar o corpo com esses detalhes de musculatura. Não ia ficar um resultado legal ainda, tá?
e a gente demoraria muito tempo para ganhar um valor muito baixo de novo, tá? Então entra essa questão aí da inviabilidade do projeto. Mas, como é para ser cravado, dá certo. Por quê? Porque aqui a superfície ela já é pensada com menos movimento por conta da cravação. Porque se tem muito movimento, a pessoa que está do outro lado cravando, ela tem que fazer yoga para conseguir cravar algumas coisas, sabe? Ela tem que ser contorcionista para cravar em alguns ângulos ali que não dá certo, só atrapalha o processo de produção e muitas vezes torna até inviável, tá bom? Todo o processo de produção. A peça pode ser jogada no lixo, não dá para fazer, não é financeiramente viável, o tempo não é, eficiente, tá? Então tudo isso tem que ser analisado na criação da peça. Então essa peça aqui dá para fazer no rino porque a superfície dela é mais lisa por conta da cravação, tá bom? Essa daqui foi 100% criada no rino. Essa daqui foi uma das primeiras peças que eu criei quando eu comecei a trabalhar. Foi um grande desafio. Eu fiz ela 3 vezes para chegar no resultado final. Porque eu tinha o desenho a lápis de um designer e eu tinha que seguir isso para entregar na empresa que eu trabalhava. Então eu fiz 3 vezes essa peça para chegar nesse resultado que me agradasse. Porque as primeiras não ficou bacana, não ficou legal. E aí a gente vai aprendendo com os erros. Então imagina, eu fiz 3 vezes logo no começo da produção essa peça. E todas essas aqui, ó, são fotos que o colega que estava interessado no curso mandou para mim. E é esse tipo de orgânico que a gente vai aprender no curso, tá? Não falo também que é a mesma quantidade de peças. Por quê? Porque às vezes uma peça que eu vou ensinar para vocês, claro que não vai ser uma, tá? Não se preocupe. Mas em uma peça você vai aprender a técnica de construir várias. E aí eu vou ter a quantidade de aulas ali dentro do módulo, onde eu vou estar ensinando o passo a passo da construção de cada uma dessas peças com mais dificuldade, tá bom? Todas essas peças aqui, vocês podem considerar que vocês vão saber criar uma peça igualzinha no fim do curso, porque eu vou ensinar as peças lá dentro, mas aí é como eu expliquei. Eu desenvolvi peças exclusivas para o curso, para você poder compartilhar sem medo de estar infringindo ali uma lei de direito autoral, de direito industrial e ser penalizado financeiramente por isso, tá? São coisas que a gente tem que tomar muito cuidado na nossa profissão. O módulo 5 do curso é o módulo onde a gente já vai estar nessas peças mais avançadas. Na verdade, a gente já vai aprender a chegar no resultado delas já começando antes, porque todas as técnicas, todos os macetes que eu desenvolvi ao longo desses 10 anos, eu vou passar para vocês já desde as primeiras peças simples. Então, quando eu estou ensinando para você uma peça simples, eu já vou te dando a dica. Ó, isso daqui a gente vai usar bastante para construir peça difícil. Ó, isso daqui pode dar problema na hora de construir. Então, eu vou passando essas dicas que ninguém passa, que geralmente nos cursos que você encontra por aí, você encontra o passo a passo certinho de como começar e terminar uma peça. Eles não explicam a utilização da ferramenta fora do contexto daquela peça, e aí você não sabe usar as ferramentas de forma inteligente no processo de produção. Ou seja, aquela ferramenta que você utilizou para criar uma peça, ela pode ser utilizada para várias. Só que como você não entendeu isso, porque isso não foi bem explicado para você, você não consegue otimizar o seu processo de produção. E você fica indo, às vezes, construindo as peças pelos caminhos mais difíceis, mais longos, tá? E também aproveitando essas imagens, a gente vai ter um módulo só onde eu explico sobre cravação no 3D, porque a cravação no 3D é uma parte que dá muito problema no processo de produção, tá? Então, a gente vai aprender a cravar sobre mesh. O que é o mesh? Mesh é o arquivo STL. Pode ser que se você não entende a parte da criação 3D, você não entenda esses termos que eu estou usando, mas fica tranquilo que se você estiver ali no curso, você vai entender perfeitamente. STL é o arquivo que a gente manda para a prototipagem. Então, o STL, ele é uma conversão do arquivo do Rhino. A gente tem um arquivo do Rhino, onde são várias partes separadas que a gente consegue editar e mover como a gente deseja, partes separadas, tá, de criação. Fica um pouco difícil de você entender, eu sei, só que imagina que esse anel aqui, ó, é dividido em 4, tá? Então, você consegue mexer essas 4 partes separadamente. Quando a gente converte esse arquivo aqui em STL,
ele perde essa formação de 4, ele vira uma coisa só. E aí a gente não consegue editar essas partes, porque o próprio rinoceros não reconhece parte a parte dele. Então ele não vai reconhecer essa face separada dessa daqui, ele não vai reconhecer que as garras não estão coladas na superfície, porque a gente cria assim dentro do rino, tá? E aí vira uma coisa só e você não consegue editar. E muitas vezes tem cliente meu que manda arquivo STL para mim e fala assim: crava essa peça aqui nessa parte onde não tem cravação. E aí, como que você faz isso dentro do rino? Então, eu vou abordar a cravação em mesh, que seria o STL, tá? E vou ensinar cravação em superfícies com movimento, porque elas também trazem muito problema no processo de produção por conta de pequenos variáveis, pequenos detalhes que a gente tem que estar muito atento, tá? Tem um módulo inteiro só de cravação de joias no 3D, certo? Gente, eu acho que é isso. Eu espero ter conseguido tirar as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham entendido que esse tipo de peça aqui, ó, como vocês estão vendo, vocês vão aprender a criar. Não são exatamente essas peças, como eu disse. Tem peças exclusivas para mostrar para vocês no passo a passo das aulas, para vocês poderem publicar depois e montar o portfólio de vocês já começando das aulas, tá? Então, eu espero que eu tenha sanado a sua dúvida sobre essa questão do que é orgânico, o que não é, e ter te dado já uma palhinha do que você vai aprender dentro do curso. Porque eu já falei de algumas outras coisas aqui que eu não precisava ter falado, na verdade, mas não tem problema, isso faz parte, eu sou muito detalhista nessa questão de explicar, porque eu realmente quero que você, dentro do curso como aluno, tenha 100% de aproveitamento do que está sendo passado, que você consiga perceber o que você pode usar onde para fazer modelagens mais inteligentes, mais práticas, mais rápidas, porque você conhece as ferramentas todas do programa, inclusive a parte técnica de produção, tá bom? Bem, eu estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, enviem suas dúvidas para mim. Vou deixar um link aqui embaixo para atalho para um formulário que vocês podem colocar as dúvidas, tá? E eu vejo vocês em breve. Até mais. Voltei. Inclusive, todos os formatos de aula são como esse que você assistiu agora. Você vai ver eu na tela em algum canto, você vai ver, quando tem explicação teórica, você vai ver o slide com as explicações. E quando a gente está no Rhino, você vai ver eu trabalhando, mexendo nas ferramentas e te explicando o passo a passo da criação dentro do programa, tá bom? É esse o modo de aula que eu desenvolvi para vocês manterem o contato comigo e conseguirem absorver o máximo que vocês puderem dos ensinamentos. Então, agora sim, te vejo em breve. Até mais.